Então vamos lá, Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículo 1 diz assim: algum tempo depois o Senhor falou a Abraão em uma visão e lhe disse: não tenha medo, Abraão, ou seja, não temas, Abraão, pois eu serei seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Abraão, porém, respondeu: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que tu podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Ou seja, isso foi considerado justo. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, e cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma defronte da outra, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol, caiu-lhe um profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe tu com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e serás reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tente de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque ainda não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Querezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, e o Gigazeu e o Jebuseu. Amém, queridos? Eu queria começar a falar de aliança usando a figura de Abraão, o pai da fé, que nós consideramos o pai da fé, que em todos somos benditos por Jesus Cristo, fazemos parte dessa promessa. Também somos da descendência de Abraão por causa de Cristo. E é tão interessante que o Senhor chama Abraão para fazer uma aliança, e o Senhor já começa dizendo: não temas, não temas, eu sou o teu escudo. Ele não disse: eu vou te dar um escudo. Escudo não é arma de ataque, é arma de defesa. O Senhor estava dizendo: eu sou a tua defesa. Eu não vou te dar uma defesa, eu sou ela. Eu sou a tua defesa. E o Senhor falou para ele: não temas. E Abraão questionou: Senhor, mas o Senhor disse que eu vou ter filho? Porque Abraão estava olhando para a sua idade, olhando para a sua condição física. Porque quando Deus promete, a gente sempre olha para a nossa condição, né? Deus falando, e ainda Abraão pergunta: como saberei? O Senhor está falando, e ele perguntando: como é que eu vou saber que eu vou ter? Eu não podia ser Deus, porque se eu fosse Deus, eu ia dizer: cala a boca, Abraão. Pô, eu estou acabando de falar contigo, cara, e tu está perguntando como que tu vai ter? Como que eu saberei? Eu saberei porque eu estou te falando.
É porque a gente quer provas, a gente quer coisas visíveis. Então, peraí, você quer coisa visível? Então eu vou te dar algo visível, Abraão. Vamos fazer um sacrifício aqui. A gente vive correndo atrás de coisas visíveis. Como disse o Fábio aqui, parece que a gente tem que ter alguma coisa para palpar, para acreditar, para ver, para enxergar. E quando a gente não vê, a gente cria, só para ter o prazer de ver e segurar na mão. Mas Deus não se move assim, irmãos. Não é assim que Deus se move. E quando não é isso, as pessoas estão muito presas ao seu passado, presas às coisas que já viveram. Uma fala do Souza aqui, há uns dias atrás, numa conversa comigo. Nós entramos num assunto, ele estava falando e eu prestei atenção, porque eu gosto de conversar, e eu gosto de prestar atenção nas pessoas, nas crianças, nos profetas, porque, irmãos, não dá para a gente viver nesse mundo à deriva. Deus está procurando em todo o tempo se comunicar. Em todo o tempo Deus procura se comunicar com a gente. Então numa conversa com o Fábio, houve uma fala do Fábio dizendo assim: seu passado não é para orientar o seu futuro. E não é mesmo. Seu passado, ele não é para orientar o seu futuro. Às vezes nós precisamos nos reinventar para prosseguir. Nós precisamos nos ressignificar. Às vezes com conversas com pessoas eu digo para elas: para de fazer promessa para o Senhor que você não vai cumprir. É melhor você parar para ouvir a Deus, se ressignifique para prosseguir. Não se trata de somente continuar, mas de se desfazer do passado que não serve para orientar seu futuro. Às vezes uma experiência negativa que a gente teve, a gente usa aquela experiência negativa, usando aquilo como base de orientação, para orientar o futuro. Quer ver uma pessoa que teve dificuldade no casamento, teve uma infelicidade no casamento, o casamento não prosseguiu. Se você for conversar com essa pessoa sobre casamento, é bem provável que ela não acredita mais no casamento. Não, você não pode acreditar porque uma coisa não deu certo com você, que não vai dar certo nunca mais. Você está me entendendo? Nós precisamos ser ressignificados no Senhor. Nós precisamos, para dar continuidade, eu preciso me desfazer. Ontem nós falamos aqui sobre isso. Tem coisa que da sua vida que já foi demolida, só não foi tirado o entulho. Mas já está demolido, já foi resolvido, já resolvi, só não tirou o entulho. Aí o Senhor não constrói nada ali em cima, porque ainda tem entulho. Eu preciso limpar a casa, eu preciso varrer a casa. Amém, querido? Por que aquela mulher achou a dracma depois que varreu a casa? Porque a casa estava suja. E perder uma coisa num lugar que está bagunçado e sujo é muito mais difícil de achar. Mas se tiver tudo limpo, se tiver tudo o chão brilhando, se tiver tudo em ordem, você perde alguma coisa ali, você acha rápido. Aquela mulher, quando ela acendeu a luz, ela não viu a dracma. Ela viu que a casa precisava de uma faxina. E foi isso que ela foi fazer uma faxina. Então nós não temos que ter ideia apenas para melhorar o nosso funcionamento, para a gente continuar. Vou na igreja fazer uma campanha porque eu preciso de uma vitória para continuar na vida cristã. Não se trata disso. Nós precisamos de direção e não somente de ideias. Ideias, se você pegar um papel e uma caneta, você vai criando ideias a cada 10 minutos. Mas muitas das ideias não têm direção. Por quê? Porque falta o senso de aliança. A gente está buscando muitas vezes a Deus para melhorar o nosso funcionamento. E não se trata de buscar Deus para melhorar o nosso funcionamento, irmãos. Se trata de buscar Deus para a gente ser transformado. Uma vida transformada, amém? E aí quando Deus vai fazer aliança, porque não foi Abraão que fez uma aliança com Deus. Não foi Abraão que disse assim, Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Não foi Abraão que disse, foi Deus que disse, eu vou fazer uma aliança contigo. Não temas, eu sou o teu escudo. Eu vou fazer uma aliança, eu vou te dar uma descendência, eu vou te dar essa terra. O que Abraão precisava fazer? Acreditar e viver de acordo com aquilo que se acreditou.
Ninguém está disposto a morrer por algo que não acredita, irmãos. Ninguém está disposto a morrer por algo que não crê. Mas quando alguém crê numa coisa muito forte, ela morre por aquilo. Você está me entendendo? E ele começa dizendo, não temas. Eu fico perguntando, por que Deus diz, ó, vou fazer uma aliança contigo, mas não temas? Porque Deus te empurra para os seus medos. Sabe quem é que te empurra para os seus medos? É Deus. Sabe quem é que te empurra para as suas fraquezas? É Deus. Não é o diabo, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando Deus diz, eu vou fazer, você diz, ai cara, eu estou com medo, o diabo já se levantou porque eu estou com medo. Não foi o diabo, é Deus que está empurrando você para os seus medos, para você vencê-los. E se você tem uma aliança com Deus, se Deus fez uma aliança com você, Ele vai te empurrar para os teus medos. Ele vai te empurrar para os teus medos. Não temas, porque depois que os teus medos forem vencidos, o Senhor vai te usar de uma forma sobrenatural. Aleluia! Eu sou o teu escudo. Não temas. Então não pense que é o diabo que está empurrando você para as suas fraquezas, para os seus medos. Não, é Deus. Deus cria o caos. Ninguém dá amém, amém? Deus faz uma aliança com Abraão. No versículo 18 você diz, essa é a minha aliança. Ele está fazendo uma aliança. Aí se você depois ler, não vou ler para a gente ganhar tempo, porque lá na frente eu vou ler outro dia. No capítulo 17 de Gênesis, versículo 1 e 2, o Senhor, Ele não fez só aliança agora Ele está afirmando a aliança. Ele está dizendo, anda na minha presença e ser perfeito. Firmarei a minha aliança entre mim e ti. Sabe o que Deus está dizendo? A aliança que eu tenho com você começa em mim, não começa em você. Deus está dizendo, começa comigo, eu vou fazer aliança. É eu que faço. E eu te multiplicarei extremamente. Aí no capítulo 17, versículo 4 e 8, o Senhor diz, eu estabelecerei a minha aliança contigo. E no versículo 9 do capítulo 17, o que é que ele diz para Abraão? No capítulo 17, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha? Então quem é que faz aliança com o homem? Deus. Quem é que afirma essa aliança? Quem é que estabelece essa aliança? Qual é o meu trabalho na aliança? Guardar a aliança. O meu trabalho é guardar a aliança. É Deus quem faz a aliança. Eu vou fazer uma aliança contigo, Cassiano. Eu vou firmar minha aliança contigo. Eu vou estabelecer a minha aliança contigo. Senhor, eu não vou fazer nada. Você vai guardar ela no fundo do seu coração. Você não vai acreditar em nada que está fora da nossa aliança. Sou eu quem faço. Mas parece que às vezes os púlpitos têm ensinado que você que tem que fazer uma aliança com Deus, que você tem que fazer, tem que sempre uma performance sua. Não, querido, é Deus quem começou essa. Irmão, essa confusão quem começou foi Deus. Essa coisa de acreditar na gente foi Deus que começou, irmão. Eu fico imaginando Deus com tanta coisa para fazer, com tanta coisa. Ele quer fazer uma aliança com a gente, e a gente não estava nem pronto ainda. Ei, você estava lá nas drogas e Deus disse, eu vou fazer uma aliança com você. Você estava lá na cocaína e Deus disse, eu vou fazer uma aliança com você. Você era um bandido, prostituto, miserável, adúltero, e Deus disse, eu vou fazer uma aliança com você. Quem vai acreditar num negócio desse, irmão? Eu? Deus disse, não, Senhor, eu não. Por isso que quando Jesus falou para Pedro, lança a rede, Pedro pescou e Pedro disse, Senhor, te afasta de mim, eu sou um pecador. Ele disse, Pedro, eu sei, antes de entrar no teu barco, eu já sei quem você é, cara. Só que, veja bem, deixa eu te falar uma coisa séria. Quando Jesus entrou no barco de Pedro, o barco estava no rasinho. Jesus pregou. Para Jesus entrar no barco de Pedro, pode ser no raso, mas para Jesus entrar no Pedro do barco,
Não pode ser no raso. Por isso que ele disse: vai lá no mar alto agora. Porque agora eu não quero entrar no teu barco, eu quero entrar em você. Deus não quer entrar no que você está fazendo, Ele quer entrar na pessoa que você é, na vida que você vive. No rasinho, porque no rasinho Deus usa a gente. Ô Jacques, no rasinho Deus usa. Júlio, no rasinho Deus usa. Se a gente estudar, Deus usa, ou não é? Mas quando Deus quer entrar em você, não serve ali no rasinho. Aí você escolhe, você quer que Jesus entre na tua empresa ou no empresário? Você quer que Jesus entre na tua igreja ou no pastor? Você quer que Jesus entre no seu casamento ou no marido ou na esposa? Você quer só ajeitar a casa? Bagunça arrumada continua sendo bagunça. Sabe quando chega a visita? Que a gente arruma essa bagunça que está chegando aí. Lá em casa dá tempo, porque a gente mora no 9º andar. Quando o porteiro avisa, né amor? Corre! Fecha aquela porta. Aí a coisa, oi, a paz. Dá tempo, prende o Dante. Prende o cachorro. Porque às vezes o cachorro tem uma crise de identidade, irmão. Então está todo mundo na paz, tudo bem. Mas quando a visita vai embora, a gente sabe onde está a bagunça. Fala para mim, você sabe ou não sabe onde está a tua bagunça? Sabe ou não sabe? Então não mostra para os outros uma coisa que você não é. Chama ele para entrar em você. Ei, você não tem que orar para Deus, me dá isso, me dá aquilo. Primícia não é para isso. Senhor, me dá peixe. Você não precisa orar pelo peixe, o peixe vai vir. Como disse o Fábio aqui hoje, você precisa orar se você tem barco suficiente para suportar a carga de peixe que está chegando. Você precisa orar para ver se você tem rede suficiente para suportar essa pesca, para ver se a rede não vai rasgar na sua mão. Você precisa orar para ver se tem companheiros à vontade por perto. Tem amigo por perto? Por quê? Porque você vai precisar deles. Porque a hora que o barco estiver afundando, a rede rasgando e você prosperando, você vai ter que dizer: ei, me ajuda aqui. Porque você está morrendo? Não, estou prosperando. Você está perdido? Não, eu estou enriquecendo. Você precisa de ajuda quando o barco está cheio, cara, não é quando está vazio. Pedro não pescou nada a noite inteira, mas também não afundou. Quando ele começou a pescar, que ele precisou de amigos. Então você não precisa orar pelo peixe. O peixe Jesus vai dar. Você acha que eu fico orando, Senhor, manda gente para congregar aqui? Não. Você acha que eu fico orando por isso? Não, eu oro, Senhor, me dá estrutura para suportar esses crentes. Me dá estrutura para suportar esses irmãos. Me dá estrutura emocional, Senhor, estrutura física, para não descarregar a minha dor nos que estão mais perto, para não descarregar, sabe, as minhas mazelas naqueles que estão mais perto. Me dá estrutura. Você não precisa orar pelo peixe, o peixe Deus vai dar. Se você tem aliança, o peixe é seu. Ei, você tem aliança? O peixe é seu. Para de orar pelo peixe. Essa empresa vai crescer, esse negócio vai prosperar, você vai vender muito e vai cobrar e não vai ficar devendo nada para ninguém. Você crê nisso? Você precisa orar todo dia, acordar de manhã: Senhor, me dá estrutura hoje, porque hoje a pesca vai ser, Senhor, hoje eu vou arrebentar. Hoje eu vou arrebentar. Você precisa orar para ver se você tem barco suficiente, rede suficiente e amigos por perto o suficiente, para quando a prosperidade for tão alta, tão grande, você faça amigos. Você diz para os companheiros assim: me ajude aqui. Os companheiros: por quê? O que é que houve? Não, estou pescando muito. É muita coisa. Agora, quem não tem aliança, sabe o que acontece? Ele afunda sozinho, mas ele não pede ajuda. Por quê? Porque ele vai ter que dividir o peixe. Você está disposto a dividir o peixe? Você está disposto a dividir o peixe se Deus encher seu barco? Então se rodeie de gente leais, homens e mulheres leais,
Homens e mulheres que têm aliança com Deus. Não é só quem quer um cargo, não é só quem quer um ministério, não é só quem quer um empreguinho. Não, sabe por quê? Porque a unção não vem sobre isso, a unção vem sobre quem tem vocação. Quem sabe a sua vocação é abrir uma grande empresa. Quem sabe a sua vocação é ter uma escola. Quem sabe a sua vocação é ter um grande negócio que vai prosperar e empregar muita gente. Você já pensou nisso, querido? Já pensou nisso? Diga comigo, aliança. Aliança com Deus muda tudo, meu irmão. Aliança com Deus muda tudo. Eu faço a minha aliança contigo. Eu firmo a minha aliança contigo. Eu estabeleço a minha aliança contigo. Está aí eu. Você só guarda a minha aliança. Guarda. Guarda o que eu te disse. Guarda o que eu te falei. Esconde isso. E sabe o que Deus mandou Abraão fazer aqui em Gênesis capítulo 17? Ele mandou circuncidar os machos da casa. No 8º dia, naquele dia eles circuncidaram coletivamente todo mundo. Foi muito forte. 2 circuncisões em massa que aconteceram nas escrituras. Gênesis 17 e Josué capítulo 5. Ou Josué, foi 5 ou 6, né? 5, Josué 5. Isso mesmo. Agora Cristo já fala em Colossenses capítulo 2, do versículo 8 ao versículo 15. Cristo fala que nós fomos circuncidados em Cristo. Paulo fala que nós fomos circuncidados em Cristo. Nós já fomos circuncidados no coração. Para mim também fala de aliança. Circuncidar no coração, irmãos. A sua aliança com Cristo parte dele. Foi ele que manifestou, foi ele que estabeleceu. Nossa aliança ela tem que ser de coração e mente. Por isso nós precisamos entender o processo que nós vivemos com Cristo. Porque nessa caminhada tem um processo para chegar a um propósito. Agora, nesse processo para chegar nesse propósito tem etapas. E eu preciso discernir as etapas da minha vida. Eu preciso entender as etapas ou níveis em que nós vivemos dentro desse processo para chegar no propósito. Porque nesse processo, nessas etapas, eu posso ser quebrado muitas vezes. Agora fica tranquilo, porque o vaso quando quebra, ele não quebra na mão do diabo, ele quebra na mão do Senhor. Amém? Foi isso que o Senhor mostrou para Jeremias no capítulo 18. Disse, por acaso eu não posso fazer assim com Israel? Vou quebrar eles até eles serem um vaso de honra. Enquanto o Fábio falava, enquanto os irmãos louvavam, eu estava conversando ali com meu filho Samuel, dizendo, viu Samuel? O lugar tem que estar pronto, filho. O lugar tem que estar pronto para a unção vir. Amém, irmãos? Tem que estar pronto para a unção vir. Vamos preparar o ambiente, vamos preparar o lugar. Você agora é o lugar. É a casa favorita de Deus. O lugar que Ele gosta de estar. Prepare esse lugar, consagre esse lugar. Amém? Então eu vou consagrar o lugar, porque se eu consagrar o lugar, Deus vai me dar uma palavra. Não, você tem que consagrar o lugar, porque Ele fez uma aliança. Amém? Esse lugar agora é dele. Eu preciso pensar nisso, irmãos. Por isso que Abraão, cada vez que Deus falava com ele, ele fazia um altar. Ele fazia um altar. Sabe o que me assusta? Porque numa época em que seguidores são mais cobiçados do que amigos leais. Hein, Beto? Numa época em que seguidores são mais cobiçados do que amigos leais, nós não podemos perder o ímpeto da batalha, irmão. Perder o ímpeto pelo relacionamento de aliança. Porque a forma que eu me relaciono também com a minha esposa, com os meus amigos, com o meu time, com a minha equipe. Tenho lealdade no meu coração com eles. Tenho lealdade nas pessoas que trabalham comigo. Tenho lealdade nas pessoas que me servem ou que eu sirvo elas. Irmão, guarda isso na sua vida. Não podemos perder o ímpeto de batalha por relacionamentos de aliança, que sempre tiveram a intenção de ser uma marca registrada na fé cristã. Relacionamento de aliança. Irmão, quem tem aliança suporta a dor, suporta a fala,
suporta as brigas, suporta as contendas. Relacionamentos reais nascem de uma cultura doméstica e prática. Relacionamentos reais. Às vezes as pessoas ligam para a gente, isso é muito comum aqui no Mevan, as pessoas, pastor, nós queremos caminhar com vocês, como é que eu faço? Vem nos conhecer. É ou não é? Ah, pastor Luiz, o senhor é meu pastor da internet. Não, mas você tem que ter uma pessoa para conversar. Irmãos, relacionamentos reais nascem de uma cultura doméstica e prática. E aproveitar que nós estamos na era do ensino aqui no Mevan, nós precisamos resgatar a teologia acessível de amizade enraizada. Nós precisamos ter essa teologia acessível de amizade enraizada na verdade de Cristo, de aliança genuína, como Cristo nos ensinou, como foi dito aqui hoje. Se Cristo orava, eu tenho que orar. Cristo jejuava, eu tenho que jejuar. Alguém me perguntou esses dias, pastor, como é que eu espero a segunda vinda de Cristo? Eu disse, fazendo tudo que ele falou na primeira. O que é que ele falou na primeira vinda? Faz o que ele falou. Ali tem princípios de aliança, tem doutrinas de aliança. A minha venerabilidade e a minha entrega genuína é que contribui para conquistar relacionamentos mais profundos e significativos. Eu preciso me abrir para o relacionamento com Deus e com as pessoas. Se tem uma coisa, tem gente que diz, mas a minha personalidade é assim, eu não sou bom de relacionamento. Você precisa ser bom de relacionamento. Você precisa ser tolerante, radical com você e tolerante com os outros. Duvido você repetir isso comigo. Radical comigo. Vamos lá, radical comigo, tolerante com os outros. Não é ser tolerante comigo e radical com os outros. É ser radical comigo e tolerante com os outros. E aí eu vou construir relacionamento sadio. Ah, não, mas eu não posso ser licencioso. Eu não falei para você ser licencioso. Eu falei para você ser tolerante. Porque eu vou te falar, a pessoa quando precisar de ajuda, sabe quem ela vai procurar? Quem amou ela. O filho pródigo, quando estava comendo com os porcos, lá tentando comer com os porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si, não foi? Quando ele caiu em si, qual foi a primeira pessoa que ele pensou? No pai. Ele disse, rapaz, vou para casa do meu pai. Na casa do meu pai até os funcionários comem bem. Meu pai trata bem eles. Certamente eu vou pedir um trabalho para meu pai vai me dar um trabalho. E eu vou. Ele já veio com o discurso pronto, ele foi ensaiando no caminho. Por que ele lembrou do pai? Porque o pai o amou. Quando você é tolerante com pessoas, aquelas pessoas que precisam de ajuda, elas vão bater aonde, irmão? Elas vão bater aonde, irmãos? Elas vão bater na sua casa, vão bater na sua porta. Nós somos chamados para curar, amém? Eu quero declarar isso. Levante sua mão. Nós somos chamados para curar através dos relacionamentos. Agora fica com a mão levantada. Eu não posso estar doente por aquilo que eu fui chamado para curar. Eu não posso estar doente. Eu fiquei assim por causa de um relacionamento doentio que eu tive. Eu fiquei assim por causa de um relacionamento doentio no meu casamento, um relacionamento doentio. Não, irmão. Nenhum relacionamento doentio pode deixar doente quem foi chamado para curar. Você foi chamado para curar. Você não pode estar doente por uma coisa que você foi chamado para curar. Se nós estivermos firmes a nossa aliança com o Senhor, eu não ficarei doente. Eu sou aquele que cura as feridas, não aquele que causa as feridas, amém? Eu sou aquele que cura. Se eu tenho um relacionamento com Deus de aliança, o Senhor vai passar por você para curar pessoas, irmãos. Pastor, mas é muito difícil. Quem falou que é fácil? O tempo mais perigoso da sua vida é esse. É o tempo mais perigoso da sua vida, é o tempo que você começa a se abrir para relacionamento e se abrir para pessoas,
porque você se torna mais vulnerável e certamente vai se decepcionar. Ei! É que todo mundo foge da decepção, todo mundo foge da frustração, e aí a pessoa não vai criando músculos espirituais, porque ela nunca passou uma decepção, nunca passou uma frustração, ela nunca passou um abandono, nunca passou uma solidão, nunca foi trocada, nunca foi traída, nunca foi enganada, nunca falaram mal dela. Essa pessoa não tem músculo, irmão. Ela não tem músculo. Ela não sabe se defender da vida. Ela espera que Deus colocasse ela numa redoma de vida. Não, mas eu tenho uma aliança com Deus, Ele vai pagar porque eu tenho aliança. Não, aliança não se trata disso. Não é desejar o mal dos outros porque você tem aliança. É você ter uma aliança tão firmada na lealdade com Cristo, que você se abre para Deus e dizer: Deus, se o Senhor quiser, me usa para aquela pessoa que me odeia. Duvido você orar isso. Eu duvido, mas eu duvido. Pensou na pessoa agora. Lembrou dela agora. Mudou o seu semblante. E a gente está orando e diz assim: eu tenho uma aliança, Deus vai tratar com essa pessoa, porque eles são ímpios. E Deus está dizendo assim: eu queria usar você para salvar ele, mas você está de mal. Eu queria usar você, mas você está tentando se defender. Querido, eu agora tenho que definir se eu tenho realmente uma aliança com Deus, eu só estou nesse relacionamento por minhas necessidades. Eu estou nesse relacionamento por minhas necessidades, ou eu tenho realmente uma aliança com Deus. Eu também preciso definir com quem eu tenho aliança. Se eu tenho aliança ou é só amizade. Eu preciso definir isso. A velha aliança dependia da obediência do povo em guardar a lei e guardar a aliança. Na nova aliança, nós dependemos da fidelidade de Jesus. Agora, isso não anula a minha obediência. Não, Jesus já fez tudo, eu não preciso agora, porque se eu for infiel, Deus continua fiel, está escrito. Ainda usa a Bíblia. Não, irmãos. Na velha aliança, dependia da obediência do povo. Na nova aliança, eu dependo da fidelidade de Cristo, mas isso não significa que está anulada a minha obediência. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz assim, que com um só sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre os que vão sendo santificados. Perceba que Ele aperfeiçoou para quê? Para ir sendo santificado. Eu acho que a minha fé anula as minhas obras. Esse é um extremo. O outro extremo é eu achar que a minha performance que atrai a presença de Deus. Esse é outro extremo. Com um só sacrifício, Ele aperfeiçoou para quando? Para sempre. Quem? Os que vão sendo santificados. Eu não fui salvo pelas obras, mas eu fui salvo para as obras. Amém? Eu não fui salvo pelas obras, mas eu fui salvo para elas, porque as obras testemunham se eu sou salvo ou não sou. Então, sempre que alguém usa o evangelho com segundas intenções, eu falei isso ontem, para mim, que às vezes tem gente que está no evangelho com segundas intenções, irmãos. Mas se você tem uma aliança com Deus, uma primeira boa intenção definida, mesmo que você tenha que se relacionar com alguém que parece que tem uma segunda intenção, se você tem uma primeira intenção definida, você pode estar ali para doutrinar aquela pessoa, sutilmente. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso, irmãos? Você já pensou que talvez Deus te aproximou de alguém ou de algo e não tem a ver com você, tem a ver com aquela pessoa que está ali? Porque se eu tenho uma primeira boa intenção definida, já era. Meu irmão, se eu tenho uma primeira boa intenção definida, quando alguém se aproxima com segundas intenções, as minhas primeiras boas intenções desmoralizam qualquer segunda intenção.
se a minha aliança está definida. Jesus, querido, é um modelo do homem que Deus quer que eu me torne. Jesus é o meu modelo. Ele é o modelo do homem que Deus quer que você se torne. É o modelo de pessoa que Deus quer que você se torne. Jesus é esse modelo. A queda, acho que foi, eu ouvi isso de alguém, eu não lembro quem foi. A queda é a revelação de quem nós somos. Jesus é a revelação do homem que Deus quer que sejamos. Então, se eu quero uma aliança com Deus, eu preciso preparar esse ambiente. Pastor, mas o senhor acha que se eu preparar o ambiente, Deus vem? O que você acha? Você acha que Ele vem? Você acha que Ele vai falar com você? Você acha que Ele vai derrubar todas as suas segundas intenções? É só entrar, meu irmão. É só entrar. Eu quero deixar claro aqui para você que quem afirma a aliança é o Senhor. Quem estabelece essa aliança é o Senhor. Eu preciso guardar essa aliança, mas eu vou te falar. Hoje existem pelo menos três culturas proeminentes nesses dias. Quais são? A cultura do mundo, a cultura evangélica e a cultura da Igreja de Cristo. Porque às vezes você pode estar inserido numa cultura evangélica e você está ali no piloto automático. Você vai na igreja 2 vezes por semana, você recebe a oração de alguém. Como foi dito aqui hoje, se eu estou em necessidade eu oro, se eu não estou, né, para que orar? Porque, né? Para que orar se eu não estou em necessidade? E a gente vai usando esses gatilhos a partir de nós, não a partir de Cristo. Não é que eu tenho que pregar amanhã, eu vou orar hoje porque, né, eu tenho que pregar amanhã. Eu não oro para ter um relacionamento de aliança, eu oro porque eu sou um pregador, eu tenho que ter o que dizer. Eu vou ler a Bíblia porque eu tenho que ter o que dizer, não é porque eu tenho uma aliança com Deus. Não, irmãos. Não. O nosso conceito acerca de Deus está errado. A nossa relação com Deus está errada. A palavra aliança no Velho Testamento, ela vem da palavra berite. Berite é aliança no Antigo Testamento. Ela aparece pelo menos 246 ou 248 vezes no Velho Testamento. Berite. A primeira coisa que Deus perguntou para o primeiro homem o que foi, depois da queda. Ele perguntou o que você fez ou ele perguntou aonde você está? Ele perguntou onde você está, Adão. Ele não perguntou o que você fez. Por quê? Porque o maior problema não é o que você fez, é o lugar que você deixou para fazer o que você fez. O maior problema não é o que você fez, foi o lugar que você deixou, ou seja, o lugar de aliança, e por isso você fez o que fez. Você trocou o lugar que tinha por aquilo que você fez. Perdeu o lugar, a intimidade, perdeu a identidade de filho, perdeu o seu propósito de vida. Continua vivendo. Quantas pessoas você conhece que perderam o propósito de vida, mas continuam vivendo? Você quer continuar vivendo sem um propósito? Mas esse propósito você acha em Deus. Por isso que o pecado nos afasta. Nos afasta de Deus. Mas não afasta Deus da gente. Quem faltou o encontro foi Adão, que se escondeu. Deus não faltou o encontro, irmãos. Porque Deus tem aliança. Quem quebrou a aliança foi Adão, e Deus foi atrás. E foi procurar ele no jardim, sabendo onde ele estava escondido. Deus não faltou o encontro, mesmo sabendo o que tinha acontecido. Pegou? Pegou o código? Deus faltou o encontro? Ele sabia o que tinha acontecido? Ele sabia onde Adão estava escondido? Mas ele entrou no jardim procurando. Adão, onde está você? Quando Deus pergunta onde está você, não é porque Ele não sabe onde você está, é você que não sabe onde você está. É você que saiu do lugar.
Deus faltou o encontro? Não faltou. Aí Deus perguntou para Adão: o que você está fazendo aí? Ele disse: eu ouvi a tua voz e tive medo. Eu tive medo porque eu ouvi a tua voz e eu estou nu. Aí Deus pergunta: quem falou que você está nu? Quem falou que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo agora? Adão se escondeu por quê? Porque ele teve medo. Esse é o nosso problema. Deus quer te empurrar para os teus medos hoje, para te trazer de volta para a aliança. Quantas pessoas que eu conheço e você conhece que pecam, mas pecam assim absurdamente, praticam o pecado diariamente. Tem aquele que peca inconsciente, mas tem aquele que peca porque quer. Aí a pessoa para de buscar Deus. Por que ela para de buscar Deus? Por que ela para? Porque ela diz que ela não é mais digna. Mas ela alguma vez foi. Mas por que ela para de buscar Deus? Ela para de buscar Deus porque antes de pecar ela buscava Deus a partir da performance dela. Por isso que ela não tem força para voltar. Porque ela buscava Deus a partir da busca dela. Agora quando ela cai, ela diz: eu não tenho mais força para orar. Mas não tenho força para orar todo dia. Todo dia eu acordo com vontade de orar. Não, é que nem ir à academia. Vou para a academia, amor, vamos. A gente se esconde, sabe por quê? Porque a gente buscava Deus a partir da nossa performance. Porque a gente orava, Deus fazia. A gente jejuava, Deus vinha. A gente dava oferta e prosperava. Tudo que a gente faz, a gente recebe recompensa. Aí a gente peca, pecou. E aí? Pecou, o que é que a gente faz? Se esconde atrás da árvore, dizendo: não sou mais digno. Ei, amigo, você nunca foi digno. Quem fez aliança com você foi Ele. Não foste vós que me escolheste, foi eu que escolhi a vós. Foi eu que te chamei, foi eu que te escolhi. Aí a gente: irmão, vamos para a igreja. Não, estou sem força porque eu estou em pecado. Você está em pecado desde que nasceu. Em pecado me concebeu minha mãe, disse Davi. A questão é que a gente quer buscar Deus a partir de nós. Vamos orar para Deus vir nos abençoar. Vamos orar porque Deus vai dar vitória. A gente sempre é ensinado que Deus está refém da nossa fé. É nós que movemos o coração desse Deus duro. Esse Deus duro, é eu que movo o coração dele com a minha fé. Porque se eu não tivesse fé, não acontecia. E Deus está dizendo: cala a sua boca. Não foste vós que me escolheste. Eu morri por você, você não tinha nem nascido ainda. Eu morri para te devolver vida, para te devolver dignidade, para te devolver, para você me buscar, para você ter acesso direto a mim. Para você ter acesso a mim. O véu foi rasgado, meu amigo. Amém? Por isso nessa noite Deus vai te empurrar para as suas fraquezas, para os seus medos. Vai te empurrar, Ele vai te empurrar. Ele vai mostrar você para você mesmo. Vai dizer: viu? Gostou do que viu? Não, Senhor, mas eu estou aqui. Eu tenho uma aliança com você. E se você ouvir a minha voz e guardar a minha aliança, eu serei o vosso Deus. Aleluia. Eu serei o vosso Deus se você guardar a minha aliança. Aleluia. Eu tenho uma aliança. Você diga para alguém que está do seu lado: você tem uma aliança? Pergunta: você tem uma aliança com Deus? Oh meu Deus. O homem que entra pelo caminho que leva ele à verdade sobre a sua identidade e devolve-lhe a vida. É por isso que Jesus deixou claro, Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você entrar por mim,
você vai encontrar sua identidade, você vai encontrar sua vida. A vida precisa ser vivida na nova natureza deste homem que nasceu de novo, irmão. Esse homem que nasceu de novo, ele precisa ter aliança com Deus. Quem não nasceu de novo ainda não tem aliança com Deus. Quem não nasceu de novo ainda não tem aliança com Deus. Mas eu vou na igreja, mas eu sou evangélico. Deus me abençoa, porque tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Não se trata disso, irmãos. O Senhor lhe aperta, lhe prova, para você entender que a aliança parte dele para você. Amém? Ele faz aliança, eu vou repetir, ele estabelece aliança, ele firma aliança e ele guarda aliança. Berite para você nessa noite. O que significa berite? Significa cortar, derramar sangue para unir. Berite deriva de bara, que é a mesma coisa que criar. Ou seja, Deus está criando um novo homem pelo sangue derramado de Cristo, do seu Filho. Deus criou um novo homem, e é esse novo homem que está firmado em aliança. Por isso é necessário, Nicodemos, nascer de novo. É necessário. Como que eu vou nascer, voltar para o ventre da minha mãe? Não, seu cabeção. É necessário você nascer de novo. Novo céu e nova terra é para quem nasceu de novo. Amém? Berite, diga bem alto comigo, berite. Busque a Deus até você ouvi-lo. Busque a Deus até Ele falar da aliança que Ele fez com você. Busque a Deus até você descobrir o que você tem que fazer. Porque você pode estar fazendo coisas que não estão te levando a lugar nenhum, mesmo dentro da igreja. Berite significa acordo, aliança entre homens, tratado, aliança, associação, constituição, ordenança. Olha, aliança referindo-se a um casamento. Por isso que Paulo deixou claro em Efésios 5, 30 e 31, ele diz: deixará o homem a sua casa, se unirá a sua esposa e se tornarão uma só carne. Aí Paulo para no versículo 31 e diz: grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Por isso que não tem nada maior do que um casamento para manifestar a aliança de Deus com o homem. É por isso que o diabo luta tanto para destruir os lares. Ele luta para destruir os lares, para quê? Para que o homem não tenha mais noção de aliança. Paulo disse: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Isso é berite, constituição, ordenação, aliança, referindo-se a um casamento entre Deus e o homem. Isso é berite, referindo-se a um casamento entre Deus e o homem. Aliança, ordenação divina com sinais ou promessas. Porque Deus não faz uma aliança sem determinar a herança dela. Deus não faz uma aliança com ninguém sem determinar o que essa pessoa vai receber em troca se ela for obediente. A herança não está na campanha que você faz, querido. Vou fazer uma campanha de oração para Deus me abençoar. Preciso da benção. Não. A herança, ela está na aliança. Toda vez que Deus fizer uma aliança com você, Ele vai te dar uma herança. Toda vez que Ele fizer uma aliança, Júlio, Ele vai dizer assim: eu vou te dar isso, isso e aquilo, porque você me ouviu. E aí você não tenta convencer todo mundo, pelo amor de Deus. Não tenta convencer o João e dizer: João, eu tenho uma aliança com Deus, Deus mandou eu fazer. Não, você está maluco, cara, Deus não mandou. Deus mandou. Falou comigo. Ele falou que é assim. Ele falou comigo, ele falou que é assim. Então, berite é reafirmar o princípio da substituição. Ele morreu na condenação que era minha para que eu possa viver a vida dele. Berite é: Jesus viveu a minha vida para mim viver a vida dele. Agora eu preciso, como disse o Fábio, eu preciso estudar como ele viveu. Eu preciso estudar o que ele disse e o que ele não disse. O que ele fez é muito importante, mas o que ele não fez também é. Irmãos, é muito maior.
o sarrafo é maior, o sarrafo é alto. Nós precisamos ter um princípio de aliança. Ele nos deu uma vida no Éden e nós perdemos. Para que não morrêssemos, Ele nos deu a sua própria vida. Ele deu a vida. Agora, não, Jesus já carregou minha cruz. Não, Ele levou a cruz dele. Tem uma cruz que é sua. O cara viu um filme de Jesus levando a cruz e disse: Jesus carregou a minha cruz. Não, Ele disse: tome cada um a sua cruz e siga-me. Amém? Você também tem uma cruz, e a cruz só cabe um. Não transfira a responsabilidade. A cruz é sua, meu irmão. Não transfira ela para o seu pai, para sua mãe, para os seus tios, para os seus avós. Não, eu sou assim porque a minha descendência, os meus pais eram assim, minha mãe era assim, meu pai era assim, por isso que eu sou assim. Não, você tem uma cruz também. Seu pai também carregou uma. Sua mãe também carregou uma. Não bota só a culpa nos outros. Tem os legados, tem as maldições hereditárias? Claro que tem, não vamos ser ignorantes. Vamos trabalhar para ser livre delas. Vamos trazer luz sobre elas. Mas eu tenho uma cruz. Eu preciso carregar ela. Eu preciso carregar esse nível de responsabilidade. Aliança no Velho Testamento é berite, e no Novo Testamento é diatec. Olha, guarda isso porque é sensacional. Diatec significa o quê? Última disposição que alguém faz de suas posses terrenas depois de sua morte. Testamento ou vontade, pacto, acordo, isso é diatec. Diatec, são duas palavras. Dia significa meio legal, tec significa para uma ação. Aliança é um meio legal para uma ação. Então quem tem aliança com Deus tem um meio legal para uma ação nesta terra. Quem tem aliança com Deus, que Deus fez aliança, Deus estabeleceu, firmou, fundamentou e disse: guarda ela, porque se você guardar, você vai ter um meio legal para me manifestar nessa terra. A última disposição que alguém faz de suas posses, testamento, procuração. Nós somos um meio legal pela qual Cristo se move na terra. E o meio legal pela qual a terra pode ser tocada nas dimensões espirituais. Então eu posso tocar as dimensões espirituais se eu tenho aliança com Deus, se eu guardo a aliança que Deus fez comigo. O Senhor está dizendo que eu posso parar a chuva? Posso. Não, o Senhor está brincando. Eu não vou falar, eu vou falar porque está gravando, depois eles botam na internet, arrebenta a gente, mas não estou nem aí, pode falar. Quantas vezes eu estou no aeroporto, voo cancelado, por isso, por aquilo, por chuva, tempo fechado, quando sai o Chaves, fala, o que é que eu digo? Vamos lá soprar. Não falo? Vamos lá soprar, Chaves. Soprar, vamos soprar. Eu vou na porta assim, todo mundo, vou perder o voo, já fica. Não, pastor, o senhor está pirado. Eu sou doido. Eu tenho aliança. Ele fez uma aliança comigo. Passa o céu e passa a terra, mas quem faz a sua vontade não passará, diz a sua palavra. Eu preciso acreditar nessas loucuras. Quantas vezes eu já fui ali no apartamento, abri a janela, meu Deus, não vai sair o avião. Não vai sair, não vai, porque está tudo fechado. Eu olho para navegantes lá e digo: meu Deus. Vou na janela e... Pastor, o senhor está brincando? Eu estou te ensinando. Eu estou te ensinando. E da próxima vez não é você que vai me mandar carta agradecendo por aquilo que eu fiz na sua vida. É eu que vou estar testemunhando, agradecendo porque você ouviu o que eu te ensinei. E você ficou tão tomado e tão maluco quanto. Eu oro por uma geração cheia de fé. Eu oro por uma geração que vai desestabilizar o mundo da carne, vai destabilizar o mundo invisível, vai destabilizar o mundo visível das trevas, vai destabilizar, vai desestabilizar, irmão. Eu oro por uma geração maluca.
que acredita em coisa que ninguém acredita. Eu já estive em conferência de orar. Eu estou pregando e o Senhor falou assim: eu vou orar para que eu vou dar dentes de ouro. Eu digo, mas Deus, para que Deus a pessoa dá dente de ouro? Para que a pessoa precisa de dinheiro e ganha dente de ouro? Nada a ver. Quantas vezes, quantas conferências eu fui, o Senhor disse, para e ore por dente de ouro. Eu digo, dente de ouro, Senhor, nada a ver. Ele disse, cala a boca, vai orar. E eu digo, Deus está botando dente de ouro em alguém. Daqui a pouco a pessoa grita, aleluia. E eu pagando dentista. E eu metendo parafuso em tudo quanto é lado e o cara ganhando dente de ouro. Aí vem não ter o dinheiro para pagar aluguel e dar dente de ouro. A teologia não aguenta isso, porque para quê? Isso não faz sentido. Esse é o problema. Você está procurando sentido para aquilo que Deus está fazendo. Você está procurando sentido. Tem coisas que Deus não dá sentido. Ele só faz porque Ele é Deus. E Ele pode, porque é Ele que manda nisso tudo aqui. É tudo dele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Ele pode. A Ele toda honra, toda glória, todo poder, todo louvor, todo domínio. Dá uma glória a Deus aí, eu quero ver. Se acredita nessas loucuras mesmo? Amém? Se acredita mesmo? Estou na próxima. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart.
sky sag heavy overhead. Windows dark one by one. The hum is gone. The hum is gone. A whisper in the wires, fading slow, fading slow. Flicker and fade, flicker and fade. This city's last light slipping away, slipping away. Bridges crumble brick by brick. Rivers choke with ash and oil. Voices echo hollow walls. No answers, no echoes at all. A whisper in the wires, fading slow, fading slow. Flicker and fade, flicker and fade. This city's like Chuva. Na próxima chuva, você vai abrir a janela. Amém? Quando você se vê num apuro assim, meu Deus, e agora? E agora? O Senhor está dizendo assim, e agora? Nós temos aliança. Eu firmarei a minha aliança. Não, olha aqui, ó, deixa eu te... Você leu o texto comigo de Gênesis 15? Você leu? Você leu? Aham. Bota ali Gênesis 15 de novo. Bota ali, querido. Depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, o seu teu escudo, teu galardão. Vamos lá. 2. 3. Disse mais Abraão: a mim não me... 4. Isso respondeu o Senhor dizendo: não será herdeiro. 5. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus e conta se é que tu podes, e assim será a tua posteridade. Tá, Deus mandou Abraão contar a estrela. Vai, versículo 6, tá? E creu o Senhor, tá, 7. E o Senhor tirou 8. Vai lá, isso. E o Senhor Deus, a saberei, que respondeu: toma-me uma novilha e uma cabra, tá. 10. Ele tomando, tá, 11. 12. Ao pôr do sol. Aqui o sol já tinha ido, já estava anoitecendo. Então peraí, se aqui começou a anoitecer, Deus chamou Abraão para contar a estrela de dia. Deus tirou ele para fora da tenda e disse: conta as estrelas. Além de não dar para contar, não dá para ver. Esse é o Deus que eu sirvo, meu amigo. É o Deus que chama você para contar a estrela de dia. Você, além de não conseguir contar, não vai ver. E Deus diz: conta as estrelas se é que tu podes. Vendo, ainda dá para contar até umas 20. Mas não vendo. Não, esse Deus não tem juízo. Deus de aliança, Deus de promessa. No pôr do sol, depois que começou a anoitecer, ao pôr do sol caiu um profundo sono a Abraão. Sabe o que Deus estava dizendo? Pode dormir, Abraão. Essa aliança é eu que estou fazendo. Pode dormir, rapaz, você não aguenta mesmo. Eu dou aos meus enquanto dorme. Vai dormir. O Senhor dá aos seus amados o sono. Então para. Vem orar amanhã. Para alguma coisa que você vai fazer amanhã. Vem ouvir Deus. Talvez você não ouça amanhã, nem depois da manhã, nem daqui a uma semana. Mas eu vou te falar, a hora que você ouvir. A hora que você ouvir, acabou a sua vida, amigo. A hora que você ouvir, acabou tudo, meu amigo. A hora que você ouvir, já era, não tem mais para ninguém. Berite. Eu quero terminar essa palavra.
declarando que nós somos o meio legal pela qual Cristo se move na terra. Eu não vou ler para a gente terminar. 2 Samuel capítulo 21, versículo 1 em diante. Depois você lê na sua casa. 2 Samuel 21. A terra estava sob juízo por causa da quebra de aliança que Saul quebrou com os gibeonitas. A terra estava sob juízo, porque quebra de aliança atrai juízo. Atrai juízo. Vai vendo. Pastor, mas eu pequei, eu quebrei a aliança. Se você não se esconder, não. Você não pode confundir pecado com quebra de aliança. Como é isso, pastor? Deus não tem o pecador por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Culpado é culpado, ele paga o preço. O problema é que você meteu na sua cabeça que Deus quebrou a aliança com você. Não, que você quebrou a aliança com Deus. Se você for infiel, eu continuo fiel, porque eu não nego a minha palavra. Você só não tem força para voltar porque a sua fé em mim, diz o Senhor, está firmada em você e não em mim. Então, você pecou, volta para o lugar do início, do lugar que Ele te chamou. Foi Ele que fez essa aliança com você. A terra estava debaixo de juízo porque Saul tinha quebrado a aliança com os gibeonitas. Tinha quebrado. E Davi agora estava disposto a restaurar a aliança. Pastor, eu fiz algumas coisas erradas. Talvez é por causa disso que a minha família está sofrendo. Deixa eu te falar uma coisa. Como nós devemos nos mover para curar a terra? Como nós devemos nos mover? Eu termino aqui. Simples. Restaurando a aliança. Eu estabeleço uma aliança contigo, diz o Senhor. Se você for infiel, eu vou continuar fiel. Porque eu não nego a minha palavra. Por isso eu quero convidar você, eu quero chamar você para renovar a sua aliança com Deus. Porque a dele está intacta. É você que precisa guardar. Você que precisa guardar. E com muito respeito aos meus irmãos, se você tem coragem, de deixar Deus empurrar você para os seus medos, para as suas fraquezas, para as suas dificuldades, e dizer assim: eu quero começar algo novo. E qual é a primeira coisa que eu devo começar, pastor? É acreditando no que Deus disse. É voltar a acreditar. Talvez você vai sentir saudade da inocência, daquela inocência que você acreditava em tudo que Deus dizia. Eu quero orar por você. Fique de pé comigo. Vocês ficaram tão quietos agora. De repente vocês ficaram tão quietos. Nesses 30 anos de evangelho eu já fiz tanta coisa errada, irmão. Eu já disse tanta coisa que eu não devia ter dito. Eu já olhei para tanta coisa que eu não devia ter olhado. Eu já acreditei em tanta coisa que eu não devia ter acreditado. Meu Deus. Mas todos os dias eu estou lá
afirmando e dizendo: eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o Senhor me escolheu, eu sei que o Senhor me chamou, e me dá a oportunidade de não te decepcionar mais. Eu quero viver para provar para o Senhor que eu vou conseguir lhe obedecer, eu vou conseguir ouvir tudo e praticar tudo até que Cristo volte. Então eu quero convidar você para sair do seu lugar, dizer: cara, eu quero renovar minha aliança com Deus, porque Deus não precisa renovar a aliança dele com você. A aliança dele com você está intacta. Jesus veio devolver o caminho para você. Eu quero chamar você para vir aqui na frente e dizer: pastor, eu quero. Essa busca genuína, essa entrega de coração, talvez é a maior riqueza que você tem. E o Senhor diz nessa noite: filho meu, dai-me o teu coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, diz a Bíblia. Confia nele e o mais ele fará. Chegue mais para frente, chegue mais aqui para frente. Me ajudem aí os irmãos.